Você já se perguntou o que acontece com a nossa alma no momento em que morremos? Não apenas fisicamente, mas o que acontece com o nosso ser espiritual, com a nossa consciência? A morte, para muitos, é um mistério assustador, mas, para o cristão, ela é apenas uma transição, uma passagem para um novo estado, onde tudo será revelado. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre o que realmente acontece quando deixamos este corpo e como as experiências de quase morte relatam visões surpreendentes e profundas sobre a vida após a morte. Prepare-se para entender o que realmente acontece após a morte, segundo a visão cristã, e como isso pode transformar a forma como vemos a vida e a morte. Fique até o final, pois esta revelação pode mudar a maneira como você enxerga o fim de nossa jornada terrestre. A Bíblia nos traz uma compreensão clara sobre a vida, a morte e a alma. Para nós, cristãos, a morte não é o fim, mas uma passagem. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Isso nos ensina que somos corpo e alma, e que é a alma que dá verdadeira vida ao corpo. Quando a morte chega, o corpo retorna ao pó, mas a alma continua a existir. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Essa passagem nos mostra que a alma, que é a nossa essência espiritual, não desaparece após a morte. Ela volta para Deus, o Criador. Não é o fim, mas um retorno ao nosso Pai Celestial. Jesus também fala sobre a continuidade da alma após a morte em João 11:25-26, onde ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Para o cristão, a morte é uma transição para uma vida eterna com Cristo. A alma não desaparece, mas é recebida por Deus. Isso é algo que devemos entender profundamente. A morte, embora seja dolorosa, não é uma separação definitiva, mas uma transição para um novo estado espiritual. E quando lemos sobre o homem rico e Lázaro, em Lucas 16:29-31, vemos que após a morte, ambos mantêm plena consciência de onde estão e de quem estão com. O rico sofre em tormento, enquanto Lázaro é consolado no seio de Abraão. Este relato reforça a ideia de que a alma permanece consciente após a morte, em um lugar de recompensa ou punição, conforme nossas escolhas de vida. Portanto, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: "Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas, estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor." Este versículo é crucial, pois nos ensina que, ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas, e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente. Em Lucas 16:22-23, no relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento,
O rico morreu e foi sepultado, e no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que, para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Agora, é importante entender que a Bíblia nos fala de dois destinos eternos claros: um de comunhão eterna com Deus e outro de separação eterna dele. Em Mateus 25:46, Jesus diz: "E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." A escolha feita durante nossa vida de aceitar ou rejeitar Jesus Cristo determina o destino eterno de nossa alma. A morte não é um fim, mas uma continuação de nossa jornada espiritual. Além do que as Escrituras nos ensinam, estudos de experiências de quase morte, EQMs, de pessoas que retornaram de uma morte clínica, oferecem relatos que coincidem com o que a Bíblia diz. Muitos descrevem uma sensação de paz indescritível, com a presença de luz ou uma figura amorosa, geralmente associada a Jesus. Outros, que tiveram uma experiência oposta, falam de um medo profundo e desconforto, como se estivessem sendo consumidos pela escuridão. Esses relatos parecem alinhar-se com as palavras de Jesus em Mateus 7:13-14. "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela." A morte revela o que cada um escolheu durante sua vida: ou a luz e a presença de Deus, ou a escuridão e o afastamento de sua presença. Portanto, o que acontece com a alma no momento da morte não é um mistério total. A alma segue para onde foi orientada por suas escolhas durante a vida. Para os que amam a Cristo, é um encontro com Ele. Para os que rejeitam, é uma separação eterna, um tormento sem fim. Mas qual será o fim final de todas as coisas? O que a Bíblia diz sobre a nossa alma no último julgamento e na vida eterna? Vamos entender isso mais a fundo. As despedidas têm um peso imenso na nossa vida. Elas marcam o fim de um ciclo, o encerramento de um capítulo e nos confrontam com a fragilidade da nossa existência. Mas na perspectiva cristã, as despedidas, especialmente as que acontecem na morte, são também uma oportunidade de refletir sobre o que realmente importa. O que fazemos nas horas que antecedem a morte, como nos despedimos e, mais importante, como vivemos, tem um impacto eterno. Na Bíblia, vemos como as despedidas são tratadas com grande reverência e importância. Jesus, por exemplo, sabendo que sua morte estava próxima, fez questão de dar um adeus significativo aos seus discípulos, transmitindo-lhes palavras de encorajamento e instrução. Em João 14, 1-3, ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Essas palavras de Jesus têm uma profundidade imensa. Ele não estava apenas falando sobre um local físico, mas sobre a preparação de nossos corações e almas para a eternidade. Ele estava nos dizendo que a despedida não é o fim. Para aqueles que creem nele, é apenas uma transição para um lugar melhor, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. As despedidas, em muitos aspectos, são um lembrete da nossa condição humana. Quando alguém que amamos parte deste mundo, a dor que sentimos é real, mas também é uma oportunidade de repensar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:13-14, Paulo nos exorta: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará pela sua graça os que dormem em Jesus." A morte de um ente querido, embora dolorosa, é um lembrete de que nossa esperança está além da sepultura.
As despedidas nos mostram que a vida é frágil e que temos uma oportunidade, enquanto ainda estamos vivos, de preparar o nosso coração para o encontro com Deus. Cada despedida, portanto, deve nos levar a refletir sobre o que estamos deixando para trás e também sobre o que estamos preparando para o futuro. Em muitas culturas cristãs, as despedidas não são apenas momentos de tristeza, mas de celebração. Celebrar a vida que foi vivida e a promessa de vida eterna é essencial. Mesmo quando nos despedimos, sabemos que há uma reunião futura e a nossa fé nos garante que essa separação é temporária. E para aqueles que permanecem, há uma missão que continua: viver de forma que nossas despedidas, quando chegarem, sejam marcos de paz e de esperança em Cristo. Pois, como Jesus disse, Ele está preparando um lugar para nós, e esse é o maior consolo em meio à separação. Agora, vamos falar sobre como podemos lidar com o luto e a separação, sempre com a esperança que a Bíblia nos oferece. Em diferentes culturas e tradições espirituais, a morte e o que acontece com a alma após ela têm sido assuntos de reflexão profunda por milênios. Enquanto os cristãos olham para a morte através da lente da ressurreição e da vida eterna em Cristo, outras religiões e filosofias oferecem suas próprias visões sobre o destino da alma. No budismo, por exemplo, a morte é vista como uma transição para um novo ciclo de vida, onde o karma acumulado ao longo da vida anterior determina o tipo de renascimento que a pessoa terá. A busca pela iluminação, por parte dos budistas, é uma maneira de escapar do ciclo de mortes e renascimentos, alcançando o nirvana, um estado de paz e liberdade do sofrimento. Já no hinduísmo, a morte é novamente vista como um ciclo contínuo, com a alma passando por sucessivas reencarnações até alcançar a moksha, ou liberação espiritual. A crença na reencarnação está profundamente enraizada na ideia de que a alma nunca morre, mas se transmuta de uma forma para outra. No Islã, a morte é vista como uma transição para a vida eterna, e o destino final de uma pessoa depende de suas ações nesta vida. O Alcorão nos ensina que a alma é separada do corpo na morte e segue para um período de julgamento, onde será determinada sua posição no paraíso ou no inferno, com base em suas ações e fé em Deus. Mas o cristianismo nos traz uma perspectiva única e de grande esperança. Em nossa fé, a morte não é vista como o fim da jornada, mas como a passagem para uma vida eterna com Deus. Como vimos em 1 Tessalonicenses 4:13-14, a morte não tem a última palavra para aqueles que estão em Cristo. Para o cristão, a morte é uma transição para o descanso eterno, onde a alma será reunida com Deus, aguardando a ressurreição dos mortos, quando nossos corpos serão transformados e unidos ao Senhor para sempre. O cristianismo, portanto, nos oferece uma promessa distinta. A morte não é algo a temer, pois nossa fé em Cristo nos assegura que Ele venceu a morte na cruz, garantindo-nos a vida eterna. Como Jesus disse em João 11:25-26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas diferentes visões nos mostram que a morte é um tema universal, com cada cultura e tradição oferecendo uma resposta baseada em suas crenças fundamentais. No entanto, para nós cristãos, a morte é apenas uma passagem para algo maior, a presença eterna de Deus. Agora que entendemos como outras culturas veem a morte, vamos focar em como podemos encontrar consolo e esperança nas Escrituras ao enfrentarmos a inevitabilidade da morte e a separação de nossos entes queridos. Quando falamos sobre a morte, é impossível não focarmos na esperança cristã da vida eterna, onde, ao fechar nossos olhos nesta terra, os abrimos para a presença de Deus. A transição da morte para o reino de Deus é, para o cristão, o ponto culminante de uma jornada de fé, uma promessa segura de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida,
onde estamos em comunhão com o Criador. Em Filipenses 1:20 e 1-23, o apóstolo Paulo nos ensina: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne traz para mim fruto do trabalho, já não sei o que hei de escolher. Estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo, com essa visão, expressa a confiança de que, ao morrer, a alma se reunirá com Cristo de maneira plena e definitiva. A morte, então, é vista como um lucro, um ganho, porque traz consigo a promessa de estar na presença do Senhor. A transição para o reino de Deus não é uma jornada que fazemos sozinhos. Como cristãos, sabemos que Jesus é o nosso Salvador, e é por meio dele que temos acesso a essa vida eterna. Em João 14:2-3, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vos prepararei lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa de Jesus é maravilhosa. Ela nos assegura que Ele está preparando um lugar para nós no reino de Deus e que quando a hora chegar, Ele mesmo virá para nos levar para estar com Ele. A transição não será uma experiência solitária ou temerosa, mas uma transição cheia da presença amorosa e acolhedora de Cristo. Quando o cristão morre, ele é imediatamente transportado para a presença de Deus. Do 2 Coríntios 5:8 nos lembra dessa esperança. Estamos, porém, em plena confiança e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que acontece com a alma, então, não é um estado de espera interminável ou de inatividade. A alma, ao se separar do corpo, está viva e plenamente consciente na presença de Deus. E embora ainda aguardemos a ressurreição final, quando nossos corpos serão glorificados e reunidos com nossas almas para sempre, o cristão já desfruta de imediato da plenitude da vida eterna em comunhão com Deus, onde não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. A morte, que para o mundo parece um fim, para nós é simplesmente uma passagem para a glória. Para os que estão em Cristo, a transição da morte para o reino de Deus é a transição mais gloriosa que podemos imaginar. Não há mais separação, não há mais dor, apenas a felicidade eterna ao lado do nosso Salvador. Com essa esperança em mente, vamos refletir sobre como, enquanto aguardamos essa transição, podemos viver nossas vidas com a certeza de que estamos caminhando para esse reino eterno. Agora, com a esperança da transição para o reino de Deus, surge uma pergunta crucial: como essa realidade deve moldar a maneira como vivemos hoje? A certeza de que nossa vida não se encerra com a morte, mas que a nossa alma será recebida pelo Senhor, deve ser um combustível poderoso para a nossa fé e nossa ação diária. Primeiramente, essa esperança nos chama a viver com propósito. Sabemos que nossa jornada não é em vão e que o que fazemos aqui tem um impacto eterno. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo nos exorta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A perspectiva do reino de Deus não nos leva à indiferença, mas nos motiva a viver de maneira fiel, generosa e dedicada, sabendo que nosso trabalho em Cristo tem valor eterno. Além disso, a esperança da vida eterna nos chama a viver com menos apego às coisas terrenas. Quando olhamos para a eternidade, as preocupações diárias e as adversidades ganham uma perspectiva diferente. Em Mateus 6:19-21, Jesus nos lembra: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Vivendo com a eternidade em mente, nossas prioridades e nossos valores se alinham mais com o reino de Deus e menos com as preocupações passageiras deste mundo. Por fim, a esperança da ressurreição e da vida eterna nos chama a viver com paz e confiança. Em meio às lutas e ao sofrimento, podemos descansar na certeza de que, embora a morte seja real, ela não tem a última palavra. Jesus venceu a morte e com ele também venceremos. Como cristãos, podemos viver cada dia com a serenidade de saber que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus e que nossa verdadeira pátria está no reino celestial. Viver com a perspectiva da vida eterna não só nos dá esperança, mas também transforma nossa maneira de viver aqui e agora. Essa é a verdadeira liberdade, viver para o reino de Deus, sabendo que, ao final, Ele nos acolherá em sua presença. Querido irmão, querida irmã, ao refletirmos sobre o que acontece com a nossa alma após a morte, somos lembrados de uma verdade profunda e transformadora. A morte não é o fim, mas uma transição para algo infinitamente maior. Para nós, como cristãos, a morte não deve ser temida, mas encarada com esperança, pois em Cristo a vitória sobre a morte já foi conquistada. Em 1 Tessalonicenses 4:13-14, Paulo nos diz: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante Jesus, aqueles que dormem nele." Esta é a nossa esperança, a certeza de que, assim como Jesus ressuscitou, também ressuscitaremos. A morte não tem mais poder sobre nós, porque em Cristo nossa vida está escondida com Ele em Deus. Essa é a esperança que nos sustenta, que nos dá coragem para enfrentar os desafios diários, que nos convida a viver com fé, com amor e com um coração cheio de gratidão. O reino de Deus está ao nosso alcance, e quando nossa jornada nesta terra chegar ao fim, Ele nos receberá com braços abertos, em um abraço eterno. Então, que possamos viver com essa esperança ardente em nosso coração, que a perspectiva da vida eterna nos guie em cada passo, nos ajude a perseverar nas dificuldades e nos motive a compartilhar o amor de Cristo com os outros. Lembremos que a morte não é a palavra final. A palavra final é vida, é ressurreição, é o reino de Deus. Que esta verdade nos acompanhe e nos fortaleça todos os dias. Que nossa vida, agora, seja um reflexo da eternidade que nos espera. Em Cristo temos a vitória. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz que excede todo o entendimento guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se este vídeo tocou seu coração e te trouxe uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e a esperança em Cristo, eu te convido a compartilhar com outros. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos que buscam aprofundar nossa fé e nossa caminhada com Deus. E claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso, se você tem alguma dúvida ou algo que gostaria de compartilhar sobre o que falamos aqui, escreva nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião e orar por você. Que Deus continue te abençoando e te guiando em cada passo. Lembre-se, a vida é preciosa e cada dia é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e do seu reino. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.